Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom tê-los aqui nesse nosso curso de dilatação dos sólidos. Essa é a nossa primeira aula. Vamos falar sobre a dilatação linear, a dilatação que acontece em apenas uma dimensão. E você pode acompanhar a timeline aqui do que é que vai acontecer nessa aula, tá? Vamos falar sobre a expressão matemática da dilatação, né? Sobre lâminas bimetálicas, que são aplicações interessantíssimas da aplicação da dilatação linear. E vamos resolver dois exercícios bem interessantes para que você consiga matar aí as questões de dilatação linear na tua prova do Enem, na tua prova da escola. Beleza? Tamo junto, senta aí, abre teu caderninho, começa a fazer as anotações, que a brincadeira vai começar a ficar séria agora. Então é o seguinte, os sólidos, líquidos ou gases se dilatam quando a gente aquece eles. Prof, mas por quê? Gente, isso tem tudo a ver com a ligação atômica e molecular. Você já sabe que temperatura é o nível de agitação térmica dos átomos e moléculas de um corpo. Então, quanto mais quente eles estão, mais agitados estarão os átomos e moléculas. Portanto, esse sólido vai acabar aumentando as suas dimensões. Tá legal? Dá para você ver isso através dessa figura aqui, ó, tá? Baixa temperatura, pouca agitação molecular, alta temperatura, muita agitação molecular, portanto ele ganha mais dimensões, ele aumenta seu volume. A dilatação, apesar de ser pouco perceptível a olho nu, mas dá pra gente fazer algumas experiências onde se percebe a dilatação. Imagina que essa esferinha está fria e ela consegue passar facilmente por esse aro aqui. Se eu aquecer essa esfera metálica e tentar fazer com que ela passe mais uma vez por esse aro, ele não vai conseguir, porque ele aumentou as suas dimensões e não consegue mais passar pelo aro, tá? Então, apesar de eu não conseguir ver a olho nu, mas a dilatação acontece de forma bem interessante. Uma outra aplicação legal é que nos trilhos de trem a gente tem as famosas juntas de dilatação, né? Esses espaços aqui que tem que ser deixados, ó, porque os trilhos de trem a altas temperaturas se dilatam. Então tem que ter essa sobrinha no espaço para que quando eles se dilatem não acabe acontecendo entortamento. Então tem que deixar esse espaço para quando ele se dilatar, preencher esse espaço, quando se resfriar, voltar a ter o espaço novamente. Tem que ter esse espaço aí, tá? Então são aplicações importantes aí, são consequências que a gente tem que levar em conta sobre a dilatação. Vamos falar da dilatação linear propriamente dita agora, como ela funciona. Vai lá, prof, tô contigo. Seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma barra aqui, gente, e você vai considerar que essa barra só tem uma dimensão. Tá? Uma dimensão é apenas uma linha. Tudo bem que ela aqui está parecendo uma coisa superficial, de duas dimensões, né? Mas considere que o comprimento dela é muito maior do que a largura, de modo que a gente pode considerar que ela tem apenas uma dimensão, tá legal? Então ela tem um comprimento inicial L0 e está uma temperatura inicial T0. Eu vou aquecer essa barra e o que vai acontecer? Ela vai se dilatar. Ela vai passar agora a ter um comprimento final L e uma temperatura final T. Veja que esse tamanho aqui é exatamente o tanto que se dilatou. E o tanto que a barra se dilatou, gente, eu chamo de ΔL. Tudo que tem delta em física, você já sabe, é variação. Então, ΔL vai ser o comprimento final da barra menos o comprimento inicial. ΔL final menos inicial. Experimentalmente, é fácil a gente ver do que depende essa dilatação. Primeira coisa, esse ΔL, que é o tanto que a barra vai aumentar o seu comprimento, depende, gente, é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Então a gente escreve que o ΔL vai ser diretamente proporcional ao comprimento inicial. O que é que isso significa? Quanto maior o comprimento inicial da barra, quanto maior o L0, mais ela vai se dilatar para um mesmo aumento de temperatura, tá? Então, quanto maior uma barra, mais ela se dilata se eu aquecer o mesmo tanto. Uma outra coisa interessante é que o tanto que uma barra vai se dilatar também é diretamente proporcional ao aumento de temperatura. Quanto mais eu aquecer a barra, mais agitação seus átomos e moléculas terão, consequentemente mais ela vai
se dilatar. Então, a dilatação é diretamente proporcional à variação de temperatura. Por último, a dilatação sofrida pela barra vai depender também do material. E esse material aqui, ó, se for ferro, alumínio, ouro, sei lá que material é esse, ele tem uma característica própria chamada coeficiente de dilatação, que a gente chama de alfa. Esse alfa, gente, é uma constante, tá? Que está associada ao material da barra. Cada material vai ter um valorzinho para essa constante. E quanto maior o valor dessa constante, mais a barra vai se dilatar. Ou seja, tem materiais que se dilatam mais facilmente e tem materiais que se dilatam mais dificilmente. Se eu juntar todas essas coisas aqui numa igualdade, eu chego na equação da dilatação linear. Expressão matemática. Olha só, o ΔL, que é o quanto ele se dilata, a dilatação propriamente dita, é igual ao L0, que é o comprimento inicial, ao alfa, que é a nossa constante que depende do material, e a variação de temperatura, o ΔT. Tudo bem? Só vamos ter aqui atenção para alguns cuidados com as unidades, tá? É muito importante que elas sejam compatíveis. Olha só, se o ΔL, se o comprimento inicial estiver em metros, tá? Gente, o ΔL também tem que estar em metros, tá? Tudo que tiver de um lado tem que estar do outro lado também. Se essa temperatura aqui, ó, estiver em graus Celsius, esse alfa aqui, que é essa constante, ela vai ser dada em graus Celsius a menos 1. Por quê, hein, prof? Porque eu cancelo metro com metro aqui de um lado, aí quando eu passar para o outro lado, gente, esse ΔT vai ficar apenas 1 sobre grau Celsius. E 1 sobre grau Celsius é grau Celsius a menos 1. Então, se a temperatura está em grau Celsius, o alfa tem que estar em grau Celsius a menos 1. Toma cuidado que aqui pode estar em Kelvin também. Se aqui tiver em Kelvin, aqui poderá estar em Kelvin ou em grau Celsius. Por quê, hein? Porque as variações em Kelvin, gente, são iguais às variações em graus Celsius. A gente já viu isso lá na nossa aulinha de escalas termométricas, tá? Então, esse camarada pode estar em graus Celsius ou Kelvin, e esse camarada pode estar em graus Celsius ou Kelvin. Você não precisa fazer conversão nenhuma. Tu vai dar um exemplo, prof? Vou sim. Nesses exercícios resolvidos, eu vou comentar sobre essas coisas. Tá legal, gente? Então, vamos ver uma aplicação importante antes de fazer os exercícios. Uma aplicação legal são as lâminas bimetálicas. Olha só, pega uma lâmina feita de um metal A ligada a uma lâmina feita de metal B. Esses metais são diferentes, portanto, eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Esse metal A vai ter um alfa que eu vou chamar de alfa A, e o metal B vai ter um alfa que eu vou chamar de alfa B. Eles têm coeficientes de dilatação diferentes. Tá legal? Gente, eu vou aquecer essa lâmina feita de dois metais, essa lâmina bimetálica. E suponha você que o alfa da barra A é maior do que o alfa da barra B. O que é que eu estou dizendo para isso aqui, ó? Que para uma mesma variação de temperatura, quem é que vai se dilatar mais, já que elas têm mesmo comprimento inicial? Quem vai se dilatar mais é a barra A. Ela tem mais alfa. Ela tem mais coeficiente de dilatação linear. Então, quando eu aquecer a barra, vai acontecer isso aqui, ó. A barra vai se curvar. Prof, por que ela se curva dessa maneira? Vamos tentar entender isso. Gente, a barra A não se dilatou mais do que a barra B, porque ela tem mais alfa. Portanto, ela deve estar por fora da curva. Porque quem está fora da curva vai ter um maior comprimento, né? Então, olha o comprimento final da barra A, o LA. E olha o comprimento final da barra B, que está por dentro da curva. Olha só. Vai acontecer isso aqui. Esse aqui é o comprimento final da barra B. Olha para esses dois comprimentos que eu acabei de escrever aqui. Quem é que tem maior comprimento? A barra A, porque ela tem maior alfa. Então, de forma geral, a gente pode escrever o seguinte, ó. O metal que tem mais alfa sempre ficará por fora da curva. Porque é fora da curva que ele tem
maior comprimento. Claro que essas duas barras, gente, estão coladas uma na outra. Tá legal? Então, uma aplicação interessante é fazer um contato elétrico com uma lâmina bimetálica. Imagine que isso aqui é uma lâmina formada por dois metais, apesar de não aparecer aqui, mas imagine que ela é formada por dois metais, tá? Olha só, eu vou chamar esse aqui de metal A e vou chamar esse aqui de metal B. Tudo bem? Tudo legal? Eu vou fazer uma ligação aqui à rede elétrica, portanto, vai passar uma corrente elétrica. E corrente elétrica, gente, gera efeito Joule. Essa corrente elétrica, quando começar a fluir por essa barra, vai começar a aquecê-la. E essa barra, ao ser aquecida, ela vai se curvar para um lado ou para o outro, dependendo do alfa desses metais. Olha só, ela se curvou desse jeito aqui, ó, interrompendo o contato elétrico. Tu lembra que a barra A está do lado de cá? Deixa eu desenhar aqui de novo. Ó. A barra A está do lado de cá e a barra B está do lado de cá. Tá legal? Quando ela se curva dessa maneira, interrompe o contato elétrico e deixa de ter corrente elétrica. Aí ele desliga o dispositivo em que ele estava fazendo funcionar. Não é isso? Então, olha que perguntinha legal. Qual desses dois metais tem maior alfa? Lembra? Tem maior alfa quem fica por fora da curva. Qual é o metal que está fora da curva? Não é o metal B? Então, a gente conclui dessa figura que o alfa B é maior do que o alfa A, exatamente porque ele está fora da curva e, consequentemente, se dilatou mais. Tá tranquilo, gente? Tá em paz aí nas lâminas bimetálicas? Bom, eu quero te dizer só um detalhe aqui, tá? Que eu não acho importante, mas eu vou dizer para que você fique ligado. Existe uma outra maneira de escrever essa equação, que é assim, ó. Tu te lembras que o ΔL é o L final menos o L inicial? Vamos escrever aqui. Vai lá. Então, ΔL é o L final menos o L inicial. Isso vai ser igual a L0, que é o L inicial, vezes o alfa, vezes o ΔT. Legal. Passa esse menos L0 para o outro lado, mais L0. Aí vai ficar L do lado de cá, vai ser igual a L0, ele passou positivo, mais essa galera que já estava aqui, né? L0 vezes alfa vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Ó, eu tenho L0 aqui e tenho L0 aqui. Eu vou colocar em evidência. Então, vai acontecer o seguinte, ó. L vai ser igual a L0 em evidência, que multiplica. Gente, quando eu dividir isso aqui por L0, fica apenas 1. Mais aqui, mais aqui. Quando eu dividir essa galera por L0, vai sobrar apenas alfa ΔT. Olha que interessante, coloquei o L0 em evidência e eu chego a essa nova formulazinha. Cuidado, na verdade ela não é nova, tá? Essa expressão aqui, ela é apenas a expressão da dilatação linear, tá? Só que agora eu deixei explícito o comprimento final, que é o L. Ó. Então, o comprimento final vai ser o inicial, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Prof, eu preciso decorar essa expressão? Não, não precisa não, ela não é muito importante não, tá? Mas é bom você saber chegar. A gente vai fazer um exercíciozinho onde a gente vai trabalhar um pouquinho com essa equação, tá legal? Mas entenda que essa expressão, ela é, na verdade, apenas um ajuste dessa expressão aqui. Então, não tem esquenta, não precisa ficar se matando para decorar isso aí. Vamos resolver o primeiro exercício, que é muito interessante. Vai lá. No gráfico ao lado está representado o comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ. Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos das barras A e B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B é... Bom, vamos marcar aqui algumas coisas importantes do texto, né? Ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A dividido pelo coeficiente linear de dilatação da barra B. E olha que interessante, gente. O comprimento inicial da barra A, ó, o comprimento inicial vale L. O comprimento inicial da barra B vale 2L. Isso aqui vai ser importante para a gente. Tá? Então, vamos escrever aqui o que é que o camarada quer. Ele quer que a gente faça
alfa A dividido por alfa B. É isso que ele está querendo da gente, né, prof? Isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. O que eu posso tirar desse gráfico aqui de forma bastante interessante? Gente, se esse gráfico aqui do comprimento da barra pela temperatura, se essas barras estão, se esses gráficos aqui estão paralelos, significa dizer que o comprimento da barra A e o comprimento da barra B aumentam igualmente. Eu não estou dizendo que inicialmente eles têm o mesmo comprimento. Isso aqui tem L, isso aqui tem 2L. Mas veja, para uma mesma variação de temperatura, ó, se eu pegar aqui uma temperatura e eu pegar aqui uma outra temperatura, vou pegar aqui um ΔT, tá legal? Daqui para cá eu peguei um Δθ, uma variação de temperatura qualquer. Qual foi o aumento? Qual foi o aumento do tamanho da barra A? Foi exatamente isso aqui, ó. Ela veio mais ou menos daqui para cá. Esse foi o aumento do tamanho da barra A. Se você fizer isso aqui para a barra B, para a mesma variação de temperatura, ó, você vai ver que ela vai aumentar exatamente o mesmo tanto. Ou seja, a dilatação vai ser o mesmo tanto. Ó. Isso aqui é o ΔL da barra B. E isso aqui é o ΔL da barra A. Veja que para a mesma variação de temperatura, como as retas são paralelas, acontece a mesma dilatação. Olha que interessante. Então, é aí que começa a sacada desse problema, tá? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Como os gráficos estão paralelos, a dilatação, o ΔL da barra A, deve ser igual ao ΔL da barra o quê, gente? Da barra B. Escreve a equação para a dilatação linear. ΔL é o L0 da barra A vezes o coeficiente da barra A vezes a variação de temperatura, que eu estou chamando de Δθ ou ΔT, tá? Tanto faz. O ΔL da barra B vai ser L0 da barra B vezes o alfa da barra B vezes o Δθ. Prof, por que o Δθ é o mesmo? Porque eu estou pegando aqui ó, para uma mesma variação de temperatura. E aí, como é que fica a brincadeira? Agora eu posso passar a faca aqui, né? Eu posso cortar Δθ dos dois lados, cancelar, porque a variação de temperatura é a mesma. Tudo bem? Vou substituir, gente, L0A por quanto, hein? Quanto é que é o L0 da barra A? Ó, tá aqui, ó. É L, tá? Então, vou colocar aqui L vezes alfa A vai ser igual, quem é o comprimento inicial da barra B? Olha aqui a barra B, o comprimento inicial é 2L. Eu coloco aqui 2L. Vezes o alfa da barra B. Ai, que legal. Eu já estou vendo que posso cortar L de um lado com L do outro lado. Agora, o que é que me resta? Sobre isso aqui, ó. Alfa A vai ser igual a 2 alfa B. E o que é que ele quer? Ele não quer alfa A sobre alfa B. Então, eu passo esse alfa B para o outro lado dividindo. E sobra para mim que o alfa A dividido pelo alfa B vai ser igual a 2. Igual a 2. Essa é a resposta do problema, tá? E a gente marca aqui letra D de dado para ser feliz. Tá legal? Existe uma maneira intuitiva de resolver essa questão. Qual é a maneira intuitiva? É o seguinte, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Gente, para uma mesma variação de comprimento, já que a gente concluiu aqui, né? A variação de comprimento é o mesmo. Quem tem, olha só a linha de raciocínio. Quem tem um comprimento inicial 2 vezes menor, para se dilatar o mesmo tanto, deve compensar no alfa. O alfa deve ser 2 vezes o quê? Maior. Tá legal? Então, você poderia pensar o seguinte, ó. A barra A tem um comprimento inicial menor. Para ela se dilatar o mesmo tanto da barra B, ela tem que compensar no alfa. Então, o alfa da barra A deve ser o dobro do alfa da barra B. Tá? É um jogo de compensação. Você poderia matar esse problema intuitivamente, dessa maneira aqui. Tá legal? Mas a gente fez as continhas aqui, utilizando a equação, tá? Sem estresse. Então, a gente chega aí na
letra D de dado. Vamos para a questão 2, que também é bem interessante, e vamos ver aí o que é que ela traz para a gente. A figura mostra um balanço AB. Ixi, aqui está muito escuro, né? Vai. Suspenso por fios presos ao teto. Os fios têm coeficiente de dilatação linear. Olha, ele deu em Kelvin. Então, o alfa A foi dado aqui. O alfa B foi dado aqui, que é o coeficiente dos fios. E comprimento LA e LB. Ele disse aqui, deixou em termos de LA e LB, respectivamente na temperatura T0. Considere LB 72 centímetros e determine o comprimento de LA em centímetros também, para que a balança permaneça sempre na horizontal. É aqui, eu vou até colocar de outra cor, é aqui que está o segredo dessa questão. Que a barra permaneça sempre na horizontal, paralela ao solo, em qualquer temperatura. Essas questões envolvem uma interpretação legal, tu tem que ser esperto para matar isso aí. Tá legal? Então vamos entender, prof, o que é que a questão quer dizer, o que é que ela quer de mim. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o teto, tá? E eu tenho esse balanço AB, que está horizontal, preso por um fio aqui LA, de comprimento LA, e por um fio aqui de comprimento LB. Tá legal? Ele deu aqui os dados, o alfa A, o alfa B, né? E ele quer que você determine o comprimento LA, ele quer saber quem é esse cara, ele já deu esse aqui, ó. Esse aqui foi dado, tá? Tá aqui, ó. O LB, tá? 72 centímetros. Para que a barra permaneça sempre na horizontal. Gente, vamos matar a sacada da questão. Para que essa barra permaneça sempre na horizontal, tu concorda comigo ou não que esses fios LA e LB devem se dilatar ao mesmo tanto? Pensa comigo. Porque, vem cá, se o fio A se dilatar diferente do fio B, a barra vai começar a inclinar. Por exemplo, se A se dilatar mais do que B, a barra vai, ó, ficar com o lado A mais baixo. Tá? Se o fio B se dilatar mais do que o fio A barra vai ficar, ó, com o lado B para baixo. Então, ele quer que a barra permaneça sempre na horizontal. E, para isso, a gente tem que escrever uma condição, que é uma condição matemática. Qual é a condição? Qual é a condição para que essa barra permaneça sempre na horizontal? A condição, gente, é que a dilatação do fio A seja igual à dilatação do fio B. Porque se eles crescem ou se contraem juntos, a barra A, ó, vai estar sempre, a barra B vai estar sempre na horizontal. Então, essa é a condição. Isso aqui vem da interpretação do enunciado. Tá legal? Agora, basta a gente escrever a equaçãozinha matemática e aí vai sobrar a incógnita que a gente quer. Vamos lá, por fim, fazer essa conta aí. Vai lá. Delta L de A vai ser o L0 de A vezes o alfa de A vezes a variação de temperatura. Delta L de B vai ser o L0 de B, o alfa de B e a variação de temperatura. Como ele quer em qualquer temperatura, não depende da variação de temperatura. Para qualquer variação de temperatura, essas barras têm que se dilatar ao mesmo tanto, para que a barra B fique sempre na horizontal. Portanto, essas variações de temperaturas devem ser iguais, ó. Estão no mesmo ambiente, né? Então, ΔT de um lado, ΔT do outro é cancelado. Sobra que o L0 de A vezes o alfa A vai ser igual ao L0 de B vezes o alfa B. Vamos substituir os dados que a gente tem? Quanto que vale o L0 de A? É a minha incógnita. Ele quer saber quanto é que vale o LA. Ó. Eu vou chamar apenas de LA, tá, gente? Então, LA vezes alfa A. 1,5 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1. Então, 1,5 vezes 10 a menos 5. Tem problema esse Kelvin aqui? Não tem problema. Até porque Kelvin de um lado cancela com Kelvin do outro lado. Tá? Se tivesse de um lado Kelvin do outro Fahrenheit, eu precisaria converter. Se tivesse de um lado Kelvin e do outro Celsius, não precisaria converter, porque ΔTK é igual a ΔTC. Beleza, prof, vamos lá.
L0 de B. Ele deu pra gente quanto é que vale o L de B, né? 72 centímetros. Eu coloco aqui, ó, 72 vezes o alfa de B. O alfa de B valerá 2 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1. Agora, o problema está resolvido, né, prof? Basta eu passar essa galera para o outro lado, mas antes eu já posso eliminar esses 10 a menos 5 aqui dos dois lados. 10 a menos 5 cancela com 10 a menos 5. Vai sobrar para a gente que o LA, olha só, vai ser... isso aqui vai dar a gente 144, né? 144 dividido por 1,5. 144 dividido por 1,5. Se a gente fizer essa continha aqui, dá para a gente fazer o seguinte, ó. 144, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, né? Multiplicar por 2 terços. Então, 144 dividido por 3 vai dar 48 vezes 144 por 3 dá 48, vezes 2, isso aqui dará para a gente facilmente 96 centímetros, que é a nossa resposta. Está aqui, ó, 96 centímetros. Ou seja, se essa barra A tiver um comprimento de 96 centímetros, não interessa a temperatura. A barra A e a barra B sempre vão se dilatar o mesmo tanto, permanecendo, portanto, a barra B sempre na horizontal. Tranquilo, gente? Bacana, hein? A gente encerra, então, a dilatação linear. Fica atento que o próximo vídeo já é da dilatação superficial, dilatação 2D. E, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Física Mais agradece mais. Estamos juntos. Até a próxima aí. Tchau, tchau.